Lugares de memória, a cidade. Em seu caminho para a escola, você deve observar diversas construções, ruas, praças, monumentos, inscrições nas paredes. Cada detalhe que compõe a paisagem da sua cidade possui uma história. Vamos explorar agora o centro da cidade de Fortaleza e investigar o que os elementos da paisagem revelam sobre a memória desse local. A primeira parada é esta praça que fica no centro da cidade e que é conhecida por dois nomes: Praça General Tibúrcio ou Praça dos Leões. Mas quem escolheu esses nomes? Os nomes de lugares públicos, como praças, parques, ruas, entre outros espaços, são escolhidos e mantidos pelos governos do estado e do município. Portanto, esses nomes revelam quem são os personagens e os momentos que a cidade e o estado desejam que sejam lembrados como parte da história da localidade e de seu povo. O nome, neste caso, é o do General Tibúrcio, que lutou na Guerra do Paraguai e morreu anos mais tarde em Fortaleza, e que, além do nome da praça, também possui um monumento em sua homenagem no mesmo local. Porém, apesar de não fazer parte deste processo de escolha, a população em geral pode transformar o jeito que aquele local é lembrado. Que é a Praça dos Leões. Mais conhecida como Praça dos Leões. Praça dos Leões. Praça dos Leões. É o caso desta praça, que foi renomeada pela população como Praça dos Leões, por causa das esculturas presentes no local. A homenagem feita sem sua participação pode não ter significado para a população, que por isso batiza o espaço com um nome que tenha significado para as pessoas que moram na região ou passam por ela diariamente. Em contrapartida, nesta mesma praça, existe uma estátua em homenagem à escritora Raquel de Queiroz, nascida em Fortaleza. Ilustre aqui a Raquel de Queiroz, a grande escritora do Ceará. Ela foi uma escritora cearense, uma das primeiras mulheres a entrar na Academia de Letras. A estátua mantém viva a memória da escritora e a conexão entre ela e a história do lugar que nasceu. Pertinho da Praça dos Leões encontra-se a Igreja do Rosário, que é a igreja mais antiga de Fortaleza. A igreja foi construída por escravos africanos há mais de 250 anos. O tamanho e a simplicidade da arquitetura revelam os recursos e o acesso a materiais que esses personagens possuíam naquele tempo, considerando sua condição social. Tais características da Igreja do Rosário ficam mais evidentes quando comparada à enorme Catedral Metropolitana de Fortaleza, a qual foi uma iniciativa da Igreja Católica já no século XX. A 5 minutos da Catedral encontra-se o Passeio Público ou Praça dos Mártires. A palavra mártir descreve uma pessoa que se sacrifica por algo em que acredita, e essa praça em Fortaleza foi construída no mesmo local em que pessoas, como escravos e contrários ao governo imperial, foram sacrificados. A praça foi planejada há mais de 120 anos, com arquitetura inspirada nos lugares públicos europeus, como era comum em várias outras praças brasileiras daquela época. O passeio termina em um dos locais mais movimentados do centro de Fortaleza, a Praça do Ferreira. Nos arredores desta praça notam-se construções de diferentes períodos, mostrando que algumas são preservadas e outras são substituídas ou adaptadas para novos fins. Assim como a praça que foi criada em 1871, mas possui elementos de diversos outros períodos, como o relógio central, instalado somente em 1933. A praça recebeu esse nome em homenagem a um ex-vereador, o Boticário Ferreira, mas, assim como a Praça dos Leões, ganhou outro nome da população, o coração da cidade. A escolha se deve ao fato de ser um local de passagem muito frequente dos moradores de Fortaleza para chegar a comércios e locais de trabalho. Você notou como, ao observar com cuidado prédios, ruas, praças e igrejas, podemos conhecer muito sobre a história de determinado lugar? Que tal observar o caminho que você percorre todos os dias?